Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparição à margem do lago Tiberíades. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Terminada a refeição, Nosso Senhor confia a Pedro, e não aos outros, o cuidado das ovelhas do mundo. Daí que esteja dito: Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Santo Agostinho. O Senhor pergunta, mas já sabe. Sabia que Pedro não apenas o amava, mas o amava mais do que todos. Alcuíno. Pedro é chamado de Simão, filho de João, porque se chamava João, seu pai carnal. Em sentido místico, Simão quer dizer obediente, João, graça. E com razão leva esse nome, o nome de obediente à graça de Deus, para mostrar que se acolhia Jesus com um amor mais ardente, isto não era mérito humano, mas presente divino. Santo Agostinho. Quando o Senhor era levado à morte, Pedro temeu e negou. Porém, ressurgindo o Senhor, infundiu-lhe o amor, escorraçou-lhe o medo. Pois, se quando negou é que temia morrer, o que havia de temer uma vez ressuscitado o Senhor em quem descobria morta a morte? Daí que siga. Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Confessando Pedro seu amor, o Senhor confia-lhe suas ovelhas. Daí que siga. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Como se Pedro não tivesse outro modo de mostrar seu amor a Cristo, senão tornando-se fiel pastor debaixo do príncipe de todos os pastores. São João Crisóstomo. O que mais atrai sobre nós aquela benevolência que vem do alto é o cuidado com o próximo. O Senhor, pondo de lado todos os outros, fala a Pedro tais coisas, pois era Pedro exímio entre os apóstolos, a boca de todos os discípulos e a cabeça de todo o colégio. Por isso, riscada a negação, delega-lhe a prelazia dos irmãos. E nem mesmo o censura pela negação, mas diz: Se me amas, põe-te à testa dos meus irmãos, e mostra agora o teu fervente amor de que o tempo inteiro deste prova. E a vida que disseste que darias por mim, dá agora pelas minhas ovelhas. Segue.
Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Santo Agostinho. Com razão, Nosso Senhor pergunta a Pedro: Tu me amas? Diliges-me. E a resposta dele: Eu te amo, amo-te. Diz: Apacenta minhas ovelhas. Nisto fica demonstrado como a dileção, dilexio, e o amor são a mesma coisa, pois mesmo o Senhor, no fim, já não diz: Diliges-me, mas amas-me. Segue. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pela terceira vez, o Senhor pergunta se Pedro o ama. A tripla negação corresponde à tripla confissão, para não deixar que a língua tivesse servido menos ao amor do que ao temor, nem que a morte iminente lhe tivesse arrancado a voz do peito mais vezes do que a vida presente. São João Crisóstomo. Pergunta-lhe pela terceira vez e pela terceira vez lhe impõe a mesma tarefa, mostrando enquanto estimava a administração das próprias ovelhas e como isto era o maior sinal de seu amor. Teofilacto Diócrida. Daí vem o costume de professar 3 vezes a fé quem vai receber o batismo. São João Crisóstomo. Interrogado então pela terceira vez, inquieta-se, daí que siga. Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? Temia que se repetisse o que já antes acontecera, e aqui, de novo, pensando que amava, fosse repreendido outra vez por não amar de verdade, como fora repreendido quando presumiu-se bravo, e por isso refugia-se ao próprio Cristo. Senhor, tu sabes tudo. Isto é, tu conheces os segredos inefáveis do coração, tanto os presentes quanto os futuros. Santo Agostinho. Pedro ficou triste porque era interrogado tantas vezes por quem perguntava já sabendo tudo e era o próprio autor das respostas que ouvia. Pedro responde, portanto, com toda a verdade e do fundo do coração arranca a voz do seu autêntico amor. Tu sabes que te amo. As palavras de Pedro não acrescentam mais nenhuma. Respondeu, afinal, apenas o que sabia de si mesmo, pois, como não enxergava o coração alheio, não podia saber quanto os outros o amavam. Segue. Apacenta minhas ovelhas, isto é, seja o serviço do amor apacentar o rebanho do Senhor, tal como foi indício do medo negar o pastor. Teofilacto Diócrida. Pode-se também assinalar a diferença entre os cordeiros e as ovelhas. Cordeiros são os principiantes na fé, ovelhas, os perfeitos. Alcuino. Apacentar as ovelhas é alentar os que creem em Cristo para que não percam a fé. É prover-lhes subsídios para as necessidades terrenas, se precisarem. É prestar-lhes exemplos de virtudes além da palavra da pregação. É resistir aos inimigos da fé e corrigir os súditos desagarrados. Santo Agostinho. Os que apacentam as ovelhas de Cristo na intenção de que sejam suas e não de Cristo, fica demonstrado que amam a si e não a Cristo, movidos que são pelo desejo, quer de glória, quer de dominação, quer de lucro, não pela caridade da obediência, do socorro e do agrado a Deus. Não amemos, portanto, a nós, mas a Ele, e no pastoreio das suas ovelhas procuremos os interesses dele e não os nossos, pois quem quer que ame a si e não a Deus, não ama a si, pois quem não pode viver de si mesmo, morre de se amar. Ora, não podemos dizer que se ama quem se ama a ponto de perder a vida. Quando, porém, é amado aquele de quem emana a vida, ao não nos amarmos, mais nos amamos, porque não amamos nós mesmos, a fim de amarmos aquele por quem vivemos. Houve alguns servos infiéis que dividiram o rebanho de Cristo e com seus furtos adquiriram algumas cabeças de gado. E ouvimos-los dizer: aquelas ovelhas são minhas. Que queres com minhas ovelhas? Ai de ti se eu te encontrar perto das minhas ovelhas. Se nós chamamos as ovelhas de nossas e eles as chamam de suas, Cristo perdeu suas ovelhas. São João Crisóstomo. O Senhor, depois de perguntar a Pedro pelo amor que tinha por ele,
agora prenuncia-lhe o martírio que por ele sustentaria, na intenção de nos ensinar de que forma cumpre amá-lo. Por isso diz: em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Lembra-o da primeira juventude, porque o jovem é útil para as coisas do século, mas, quando envelhece, torna-se inútil. Já nas coisas divinas não é assim. Alcançada a velhice, aí a virtude se aclara e a virilidade se afia, já em nada impedida pela idade. Como, pois, Pedro sempre queria estar nos perigos com Cristo, Cristo diz-lhe: confia, de tal modo satisfarei o teu desejo que aquilo que não sofrestes sendo jovem, deverás sofrer velho. Daí que siga: quando fores velho, o que mostra que não era então nem jovem nem velho, mas homem feito. Orígenes. E repara como não é fácil encontrar alguém que esteja pronto para migrar logo desta vida. Daí que diz aqui a Pedro: quando fores velho, estenderás as mãos. Santo Agostinho. Isto é, serás crucificado. Para chegares, porém, a esse ponto, outro homem te cingirá e te levará para onde não queres. Primeiro disse o que aconteceria, depois como. Pedro, afinal, não foi levado aonde não queria, estando já crucificado, mas para que fosse crucificado. Queria, é certo, romper as amarras do corpo para estar com Cristo, mas desejava, se fosse possível, chegar à vida eterna sem passar pelo sofrimento da morte. Ora, a este sofrimento foi conduzido contra a sua vontade, mas por sua soberana vontade o venceu, deixando para trás esta fraqueza que incute em todos o medo de morrer, fraqueza tão inata que nem mesmo a velhice a pôde arrancar ao bem-aventurado Pedro. Mas sejam quais forem as penas da morte, devemos vencê-las pela força do amor com que amamos aquele que, sendo a nossa vida, por nós quis suportar até mesmo a morte. Pois, se o sofrimento da morte fosse pouco ou nenhum, não seria tão grande a glória do martírio. São João Crisóstomo. Diz: e te conduzirá aonde não queres, em vista da paixão natural da alma, que só a contragosto é separada do corpo, e isto graças a uma vantajosa resolução de Deus, que assim dispôs para que não muitos tirassem a própria vida por morte violenta. Em seguida, elevando o leitor às alturas da compreensão, o evangelista põe o seguinte: disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Não disse com que gênero de morte havia de morrer, para que saibas que padecer por Cristo é glória e honra para quem padece. Porém, se a alma não tivesse certeza de que ele é verdadeiro Deus, de modo algum a contemplação do seu rosto a consolaria diante da morte. Assim, a morte dos santos é a prova indiscutível da glória divina. Santo Agostinho. Esse é o fim que encontrou o negador e amador de Cristo, entregando a vida com perfeito amor em nome daquele junto de quem prometera morrer com disparatada precipitação. O Senhor, havendo pronunciado a Pedro com que morte daria glória a Deus, convida-o a segui-lo. Daí está dito. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Por que é dito segue-me a Pedro, mas não os demais presentes que o seguiam como discípulos ou mestre? E se entendermos esse segue-me em referência ao martírio, por acaso apenas Pedro o sofreu pela verdade de Cristo? Não estava entre eles Tiago, que se atesta ter sido morto por Herodes? Alguém, contudo, dirá que, como Tiago não foi crucificado, com razão o segue-me foi dirigido a Pedro, que conheceu não apenas a morte, mas sim, como Cristo, a morte de cruz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.